Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Poliana, tá? Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia, aqui no Instituto Federal, tá? De Poços de Caldas. E hoje, eu e mais uma colega, né? Que é a Fernanda, que vai ficar com a segunda parte aqui do nosso plano de estudos tutorado, que é o PET, a gente vai estar auxiliando vocês e explicando, né? De forma breve para vocês aí a questão da nossa cultura de Minas Gerais, tá? Visando que nós estamos comemorando os 300 anos de Minas Gerais. Bom, então eu não vou me delongar muito, tá? Não vou ficar lendo textos com vocês, tá bom? Essa parte aqui, então aqui diz bem brevemente que Minas Gerais vai completar 300 anos no próximo dia 2 de dezembro, tá? Nesse próximo mês agora. Então não vou me delongar muito em ler textos com vocês, porque essa parte é chatinha, né? E textos vocês mesmos podem estar lendo. Então aqui, nesse texto, se diz 300 anos de Minas Gerais, por dentro da história, certo? Então, vou ler bem aqui o primeiro parágrafo e depois nós já vamos para baixo, que eu quero focar mais com vocês essa questão aqui, curiosidade sobre as regiões da Rota do Ouro, tá? Isso vai ser bem interessante para a gente, tá? Que não fica em textos, já vem para imagens e também para nossa atividade, né? Que é o foco aqui do nosso vídeo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Então, falando aqui, ó, por dentro da história. O desbravamento da localidade que hoje compreende o estado de Minas Gerais, na região sudeste, atualmente comporta 853 municípios. Então, hoje aqui no nosso estado, nós temos esse total aqui de municípios e isso se iniciou ali no século XVI, tá? Por meio de trabalho dos bandeirantes, que estavam em busca do ouro e de pedras preciosas. Essa questão histórica que nós aprendemos aí na escola, né? E aqui fala que em 1709 foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 foi desmembrada em São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Que é o que nós conhecemos hoje. Então, aqui se delega um breve texto aí, contando sobre, de fato mesmo, a história da nossa Minas Gerais, tá? Então, vamos começar aqui, ciclo da mineração e povoamento do estado, tá? Então, fala que a exploração da riqueza, baseada na mineração, desencadeou uma grande onda migratória portuguesa e de pessoas de outras regiões do Brasil, certo? Também aqui no segundo parágrafo fala que Ouro Preto, por ter sido a primeira cidade de Minas Gerais, né, a ser conhecida como Patrimônio da Humanidade da Organização das Nações Unidas, tá? Que isso ocorreu em 1980. Localizado na região central de Minas Gerais, tá? Bem no meio do nosso estado. Ouro Preto reúne o maior, mais significativo acervo da arquitetura e da arte do período colonial que nós tivemos no nosso Brasil, no nosso país, né? E aqui fala também que a região foi povoada na última década do século XVII, com a descoberta do ouro, sendo batizado inicialmente como o povoamento da Vila Rica de Albuquerque, tá? Aqui nesse outro parágrafo também se fala que Vila Rica se tornou capital de Minas Gerais em 1721. Olha só que interessante, né? E aí se diz que reúne um grande acervo cultural para a humanidade, tá bom? E aqui se diz que em 1823, em razão da colonização escura das pedras de ouro descobertas na ocasião do povoamento da região, recebeu o nome de Ouro Preto,
tá? Então, aqui o que nós já descobrimos? Que Vila Rica é o ex-nome de Ouro Preto, tá bom? E permaneceu como capital do estado até 1897, quando a nossa capital, então, foi transferida para Belo Horizonte, que hoje é a nossa atual capital mineira, tá bom? Então, vamos aqui para a parte que eu queria chegar com vocês, que é a parte das imagens, que é as curiosidades sobre as regiões da Rota do Ouro. Então, aqui nós vamos ter várias cidades, certo? Ó, nós vamos passar por várias cidades aqui. E a gente vai começar primeiro por Mariana. Então, aqui eu vou lendo com vocês, para a gente poder mesmo entender sobre essas cidades, que é o nosso intuito, né? Conhecer essas cidades, tradicionalmente, né? Que todo mundo sempre fala como as cidades históricas de Minas Gerais. Então, aqui Mariana, se fala que em 8 de abril de 1711, né? Criação da vila de Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo Albuquerque. 14 de abril de 1712, aprovação de Dom João com modificação do nome para a Vila de Nossa Senhora do Carmo, tá? E aqui se fala, então, Rua Dom Silvério, no centro histórico da cidade de Mariana. Olha só, né? Então, aqui, deixa eu ampliar a tela para vocês. Então, aqui nós temos aí essa Rua Dom Silvério. Acredito que eu vou deixar até assim ampliado, que fica até bom já para nós irmos vendo, tá bom? Então, aqui são pontos referentes de cada cidade. Ouro Preto, né, que nós conhecemos, então, que antigamente era Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar e Albuquerque, tá? Aqui, ó, Centro Histórico da cidade de Ouro Preto. Olha que lindo, gente. Eu acho bem bonita essa questão histórica aqui de Ouro Preto. Olha que bonita. A gente consegue ter bem uma visão mesmo, né, do que foi essa época colonial de Minas, né? Eu não sei vocês, mas eu consigo ter bem uma visão mesmo, né? E isso são marcas da história que nos deixam, né? A geografia é interessante por isso, porque nos deixa refletir o que foi e o que é hoje, né? Então, por exemplo, é uma cidade histórica até hoje, mas que se desenvolveu, então desenvolveu economia, desenvolveu cultura, né? Que hoje é atual, mas a questão urbanística do local ainda é preservada, tá? Sabará, 17 de julho de 1711, criação da Vila Real de Nossa Senhora de Conceição do Sabará. Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Sabará. Olha que legal. Que bonita, gente. Essa aqui realmente eu não conhecia. Olha que bonita a arquitetura. Vamos pro próximo. Diamantina. Diamantina é bem conhecida. Vamos ler aqui então o textinho. Fundada como Arraial do Tejuco em 1713, com a construção de uma capela em homenagem ao padroeiro Santo Antônio, a localidade teve forte crescimento quando a descoberta dos diamantes em 1719. Ao final do século XVIII, era a terceira maior povoação da Capitania Geral de Minas Gerais. Atrás, então, da Vila Rica, que nós conhecemos, que é Ouro Preto, com população semelhante à da próspera São João del Rei, tá? Então, aqui é o Centro Histórico de Diamantina. Se um dia todos nós, né, na verdade, tivermos a oportunidade de conhecer essa cidade, será lindo. Olha só, gente. Aqui também mostra bastante, né? Aqui, todos esses lugares, gente, tem ou não, né? É certo que passaram por reformas, que nem eu disse. Toda época ela marca um ponto, né? Então, assim, embora possua as características possuem características da época, né? Ainda também possuem características de hoje em dia, né? Questão de cores, arrumações, né? Até porque também o tempo também depreda muita coisa, né? Tiradentes também
bem famosa. Suas denominações foram Arraial Velho de Santo Antônio e Vila de São José do Rio das Mortes. Olha só. O nome São José resulta da homenagem ao então príncipe de Portugal, Dom José I, Dom José I, né? A Vila de São José resultou do desmembramento da Vila de São João del Rei em 1718. Olha só que legal. Centro histórico da cidade de Tiradentes. Olha que bonito, gente. Tiradentes também é uma cidade bem bonita, uma cidade também que eu tenho bastante vontade de conhecer. Acho bem lindo aqui. São João del Rei, nós estávamos falando até agora dela, né? O Arraial Novo do Rio das Mortes, que deu origem à cidade, foi fundado entre 1704 e 1705. Porém, a região já era ocupada em 1701, quando Tomé Pontes del Rey se estabeleceu em Porto Real da Passagem, hoje nas proximidades dos bairros de Matozinho, em São João del Rei, e Porto Real, em Santa Cruz de Minas. Olha aqui que legal, gente. São João del Rei. Rua Santo Antônio, caminho dos Bandeirantes, e conhecida como a Rua das Casas Tortas, na cidade de São João del Rei. Olha que legal. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar. Essa casinha meio torta aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar mais aí. Aqui também, essa daqui ao fundo dá uma impressão de ser bem legal. Eu gosto desses nomes meio... É autoexplicativo e ao mesmo tempo indaga a história. Eu gosto desse tipo de coisa. Não sei se é algo que vocês se interessam também. Cerro, né? Como diz minha mãe, se não tem acento, a gente lê assim. Em 1701, teve início o Arraial, que daria origem à atual cidade de Cerro, centro da exploração de ouro na região. O primeiro nome de que se tem notícia do Arraial do Ribeirão das Minas de Santo Antônio do Bom Retiro, do Cerro do Frio. Nossa, que nome enorme! Dado em 1702. Em 1714, o povoado foi elevado à vila, recebendo o nome de Vila do Príncipe. Olha aqui. Essa eu também não conhecia, achei bem bonita aqui, quando eu tava dando uma olhadinha. Olha que lindo, gente, esse lugar aqui, ó. Capela de Santa Rita, com a sua longa escadaria. Está na parte alta da cidade do Cerro, de onde se tem uma atraente vista da cidade. Que bonito, né? Vamos lá. Congonhas. Existe uma controvérsia sobre a data de criação da freguesia de Congonhas, sendo essa atribuída por Cônego Trindade em 1734 e Xavier da Veiga em 1745. Conforme o IBGE, Congonhas teve origem em 1957, quando foi fundado o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Então, aqui é o Santuário de Bom Jesus do Congonha, no alto da histórico, né? Da cidade de Congonhas. Bem bonito esse lugar aqui, também já conhecia. É realmente todas questões históricas, né? Tudo se delega de algo que aconteceu um dia e hoje está aí ainda para a gente poder saber o né, tudo que aconteceu. E para tá tudo isso aí tem todos os motivos, né? Igual a gente está lendo. Aqui então nós encontramos as referências. Deixa eu dar uma minimizada agora, né? Que agora nós não vamos ver mais imagens. Aqui nós vamos para as principais atividades econômicas, tá? Então aqui começa Minas Gerais, é muito importante para a economia nacional em vários setores, como a extração de minério, agricultura, arte, entre outros. Tá? É repleta de tradições, mas também de modernidade, tá? A extração de minério foi uma das atividades
principais da economia mineira e contribuiu para o rápido processo de ocupação e urbanização da capitania de Minas na primeira metade do século XVIII. Tá? É bem importante também, gente, lembrar que essa questão aqui, tá, do minério, do ouro, toda essa questão fez com que essa região sudeste, né, que nós vivemos, ela fosse muito bem atraída, vamos se dizer assim, né? Porque, por exemplo, dando um rápido ressalto para vocês, a nossa capital do país era Salvador, né? O pessoal chegou lá por cima e a nossa capital era Salvador. Mas quando eles viram o que se tinha aqui no Sudeste, né? O que nós tínhamos aqui nessa região, Minas, São Paulo, Rio, eles resolveram vir para cá, porque ficaria muito mais fácil estar aqui, né? E colonizar essa parte aqui do país. Então, por isso que por muito tempo a nossa capital foi Rio de Janeiro, né? Porque aqui seria muito mais fácil de concentrar a galera, né? A urbanização da capitania por essa localidade aqui nossa, tá? Aqui nós temos uma imagem, vamos ler aqui rapidinho. Os povos escravizados que estavam presentes nas minas faziam parte da sociedade colonial brasileira e trouxeram técnicas elaboradas para a extração do ouro em Minas no século XVIII. Olha que legal, né? Vamos lá, vamos ver a imagem aqui então. Olha aqui, ó. Aqui se diz breve aqui embaixo. Trabalho escravo nas minas. Então, aqui representa, deixa eu dar uma ampliada para vocês, representando aqui como era o trabalho escravo nas minas. Realmente, né, essa parte é bem triste da nossa história e não tem como ser mudada, né? O que dá para fazer é aprender e não cometer, assim como todos os impasses e tudo que há na nossa história, né? Seja de forma política, cultural, educacional, não dá para mudar, mas dá para aprender, né? E é isso exatamente o que nós estamos fazendo hoje em dia, né? Por ter ocorrido isso que nós estamos aqui vendo, entendendo, né, como isso não é legal. Por exemplo, aqui nessa, vou até ampliar novamente, o que me chama atenção, não sei se chama a atenção de vocês, mas me chama atenção até mesmo por eu me autodeclarar negra, então me chama muita atenção aqui um povo negro, e aqui há um senhor branco, né, que nós vemos com a vestimenta diferente de todos os outros, e ele está numa posição de poder, de mandante, né, aonde nós vemos toda uma população negra sendo mandada, né. Não sei se aqui embaixo nós podemos considerar crianças, talvez, mas aqui eu enxergo talvez, não sei, mulheres, né? Então, enfim, foi o que eu disse. Não dá para mudar, mas dá para não cometer novamente, né? Agricultura. Deixa eu minimizar aqui. No Brasil colonial, as atividades econômicas eram relacionadas ao modelo agropastoril. Tudo ao plantio de cana-de-açúcar e do café. Dessa forma, a cafeicultura só foi introduzida no Brasil no século XIX. Porém, o café logo se tornou a principal atividade no ciclo primário da nossa exportação. Tá? Então, gente, aqui eu não vou ficar me delongando muito pelos textos, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui nos textos, né? E os textos, qualquer dúvida, vocês podem estar voltando. A cana-de-açúcar e derivados, principalmente o álcool, sempre estiveram atrelados às políticas tributárias relevantes no âmbito da economia regional de Minas Gerais. Aqui, deixa eu ver, acho que depois dessa já vem a nossa atividade, isso mesmo.
A bovinocultura do leite. O que seria, então, né? Aí a bovinocultura é a criação do gado bovino. E aqui se diz que a produção do leite é responsável por 35% do nosso PIB, que é o nosso produto interno, tá? Agropecuária de Minas Gerais é uma atividade econômica que está muito presente em quase todos os municípios, tá? Então, aí no próximo parágrafo também já diz que o estado é considerado como grande produtor em relação ao cenário nacional. Então, vamos para a nossa atividade agora, que também, assim, é bem rápida essa atividade, né? Complete as palavras cruzadas com nomes históricos do estado de Minas Gerais. Então, aqui nós vamos ter palavras na vertical e palavras na horizontal. E aqui abaixo, deixa eu ver se eu consigo minimizar mais. Aqui abaixo, olha, nós temos dicas que é para vocês completarem. Então, por exemplo, eu vou ajudar vocês em algumas, só para vocês poderem ter uma base aí, tá? De como é. Então, por exemplo, na horizontal, que é o número 2, Lagoa, que também dá o nome de um aeroporto em Belo Horizonte. Então, aqui, ó, essa daqui, tá? Esse é bem famoso, esse nem tem muito segredo não, que é a Pampulha, tá? É uma famosa lagoa lá em BH, não sei se alguém já foi para BH, eu tive a oportunidade de conhecer BH no final deste ano que passamos, e também conheci a Pampulha, e também o aeroporto, tá bom? 3. A 3 fala o antigo nome de Ouro Preto, e a gente viu ali em cima, né? A gente estudou ali em cima, que o antigo nome de Ouro Preto é Vila Rica, tá bom? Então, a gente viu ali em cima. Então, deixa eu achar aqui o 3, ó. O 3 tá aqui. Agora, por exemplo, vamos vir no 8, que é um na vertical. Cidade fundada pelo presidente mineiro Juscelino Kubitschek. Essa é bem fácil, gente, né? A cidade fundada pelo JK. Aqui, ó. A cidade fundada pelo JK é Brasília, né? E JK era, né? Mineiro. Então, é nesse nível o que vocês devem completar, tá? Então, por exemplo, tem tudo ali as dicas. Todas que estão na horizontal e todas que estão na vertical, tá bom? Só vocês descerem a tela. E aqui está bem explicado para vocês. Serra, onde nasce o Rio São Francisco. Então, tá bem exemplificado para vocês. Achou a palavra, é só vir aqui e completar, tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. Aí, nós descemos, né? Terminamos aqui, então, nossa atividade. E aqui começa a se falar dos colombos em Minas Gerais. Então, bem rapidinho, vamos entender de forma breve o que são os colombos, né? Os quilombos, perdão, em Minas Gerais. O que são os quilombos em Minas Gerais? É um termo que se deu origem a Bantu, que significa acampamento guerreiro na floresta, tá? Seu significado contém o sentido de resistência da cultura afro-brasileira. Perdão, gente. Pausei o áudio rapidinho, tá? Os quilombos podem ser entendidos como espaços de resistências, de demarcação, de território próprios, rurais ou urbanos, tá bom? Aqui para baixo também fala sobre a população quilombola que vive em Minas Gerais, e em grande parte oriunda do povo bantu, principalmente nas regiões sul e sudeste, tá? Até o momento, o estado de Minas Gerais tem 311 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares,
tá? E 28 em outras comunidades em processo de andamento, conforme o quadro abaixo. Então, vamos ver aqui o quadro abaixo, que nos fala sobre a certificação quilombola. E no nosso ano de referência, que é 2020. Então, como visto ali em cima, as que estão certificadas, tá, pelo Centro de Fundação, são 311, tá bom? E aqui nós vamos para comunidades em processos abertos. Então, as que estão em análise são 7, tá? As comunidades que estão em análise para entrarem aqui. As que estão aguardando uma visita técnica para poder entrar em análise são 5. E as que estão aguardando complementação de documentos, tá bom? São 16 comunidades que estão aguardando aí a complementação de documentos, tá bom? Aqui nós vamos para um glossário, tá? Que eu não vou também me delongar em ler aqui com vocês, aí depois vocês podem estar lendo aqui também. Comunidades quilombolas podem ser consideradas também como grupos étnicos raciais. Comunidades quilombolas certificadas, enfim. Aí vocês podem estar lendo aqui para saberem um pouquinho mais. Agora a gente vai para as comunidades indígenas em Minas Gerais, tá bom? De acordo com Eduardo Viveiro de Castro, pesquisador e professor de antropologia no Museu Nacional da UFRJ, que é a Federal do Rio de Janeiro, as comunidades indígenas são caracterizadas por relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros, que mantêm laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. No ano de 2017, conforme registro do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, havia cerca de 15 mil indígenas aldeados, além de um contingente significado vivendo nos centros urbanos de Minas Gerais. Esses dados cadastrais apontam também para o registro das seguintes etnias indígenas no estado. Então, aqui tem nomes de algumas das etnias indígenas que nós possuímos aqui no nosso estado, tá? Não vou estar lendo aqui para vocês, porque esses nomes, às vezes, eu posso acabar errando aqui no meio, né? Mas essas aqui que nós temos, tá bom? Aqui nós temos, deixa eu ver o que tem aqui para baixo, então. Aqui a gente já começa com o povo cigano, tá? Então, aqui também já tem um breve textinho que fala que a cultura indígena ela tem suas características e especificidades, sendo de fundamental importância o respeito a seus conhecimentos tradicionais, ao notório saber a relação da comunidade com o território, suas práticas socioculturais e religiosas. Um evento importante para demarcar a identidade desses povos tradicionais são os Jogos Indígenas, que em Minas Gerais são idealizados pelo Conselho dos Povos Indígenas. Olha que legal. E aqui fala. Aí, bem rapidinho, para mim não ficar lendo muito ali também aquela partezinha do texto, a gente vai descer aqui para vocês conhecerem brevemente sobre os jogos. Corrida do Maracá. Consiste numa corrida na qual participam no mínimo 10 atletas, sendo disputadas nas categorias masculinas e femininas. Olha que legal. Na categoria masculina, o percurso da corrida é de 100 metros. Ao percorrer essa distância, cada competidor repassará o maracá para o seu companheiro de equipe, que fará o mesmo percurso. Na feminina, é de 50 metros, sendo 25 de ida e 25 de volta. Arco e flecha, esse é bem conhecido, né? Uma modalidade esportiva disputada nas categorias masculina e feminina também, tá? E consiste na montagem de um alvo localizado de 15 a 30 metros de distância dos competidores. A disputa ocorre entre equipes de 3 participantes, tá? Cabo de guerra consiste numa disputa entre equipes de 10 participantes, na qual cada um puxa de um lado da corda, buscando arrastar a equipe adversária
para o seu campo. Essa também é bem conhecida. Essa daqui seria Bulldog, né? Consiste em acertar um alvo a 15 metros de distância do competidor. São 3 chances de acerto. Caso haja vários acertos, os competidores continuarão a jogar até que apenas um acerte o alvo, sendo o vencedor. As equipes são compostas por 3 participantes. Olha que legal essa. Agora aqui embaixo nós vamos para os povos ciganos em Minas Gerais. Participantes do processo civilizatório brasileiro desde o século XVI, os povos ciganos têm sua origem desconhecida. De acordo com a antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudo em Populações Quilombolas, que é a Juliana Campos, os dados oficiais sobre os povos ciganos ainda são muitos iniciantes no país, tá? O IBGE mapeou em 2011 que existem no país, segundo esses dados, tá? A maior população cigana é da etnia Calon, sendo registrados 175 acampamentos em 127 cidades. E aí eu fiz até uma breve pesquisa